Na semana passada fizemos um vídeo apresentando 5 vezes que o Brasil parou, com acontecimentos que ficaram para a história. Pedimos para vocês baterem a meta de 7.420 likes para lançarmos a parte 2, e vocês cumpriram com o objetivo. Então fica aqui nosso agradecimento. E vamos para a segunda parte com eventos que fizeram o Brasil parar. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente tem um absurdo da semana e eu tô com rinite e sinusite, já falei no outro vídeo, agora tô falando também porque pode ser que eu chore, inclusive, durante o vídeo. É emocionante, na verdade. É um vídeo emocionante, Sim. Tem muitas coisas emocionantes, mas não vai ser por isso, vai ser por causa da sinusite mesmo. Ah, pode Tem ser. que deixar claro, porque vai que a pessoa fala, o Fabio tá... Não. É sinusite. Tô com sinusite nesse momento. Bom, e qual que vai ser a meta de likes pra esse vídeo pra gente ter a parte 3? A primeira que foi 7.420 bateu. Então a próxima pra bater vai ser 8.130. 8.130 likes pra gente ter a parte 3 e comenta o que você quer ver aqui na parte 3. Inclusive, ajuda a gente aí com comentário, bastante comentário pra ajudar o vídeo a se espalhar, beleza? E quem não assistiu a parte 1, vai lá e assiste que vale a pena. Então na quinta posição a gente vai falar do acidente envolvendo um avião dos Mamonas Assassinas. Os Mamonas Assassinas foram uma banda brasileira de rock que fez enorme sucesso na década de 90. Sua ascensão foi meteórica e sua trajetória foi infelizmente curta devido a um acidente aéreo que vitimou todos os seus membros. O acidente aconteceu no dia 2 de março de 96 na Serra da Cantareira, próximo a São Paulo. O avião que transportava a banda, um Learjet 25D, chocou-se contra a Serra da Cantareira. Todos os 5 membros da banda e mais 2 tripulantes perderam suas vidas no acidente. Dinho, que era o vocalista, Bento Rinotto, guitarrista, Júlio Hazek, tecladista, Samuel Reoli, baixista e o Sérgio Reoli, que era baterista, foram as outras vítimas. Mais doido é que naquela época eles estavam realmente ficando cada vez mais famosos, né? Tanto que tinham feito uma turnê pelo Brasil, estavam encerrando ela, e no outro dia eles tinham um voo marcado para Lisboa para começar a primeira turnê internacional. Inclusive, nos jornais lá de Portugal, tinha lá a matéria falando sobre a vinda do Mamonas Assassinas e que todo mundo estava esperando essa turnê. Um dia antes, infelizmente, acaba acontecendo esse acidente que aconteceu na madrugada de um sábado, né? Então, como foi o da Boate Kiss, também foi uma notícia que começou o dia, então todo mundo começou tendo aquela notícia já, né? E depois ainda tiveram várias situações que ajudaram a perpetuar o caso. Primeiro porque era um caso aéreo, então um acidente aéreo nunca é resolvido em pouco tempo, então deixou tudo ali em stand-by por um bom tempo, né? A galera na dúvida do que realmente tinha acontecido. Depois porque surgiu um vídeo de 2 de março de 96, ou seja, o dia do acidente, do tecladista, o Júlio Hazek, que teria dito ali a um amigo que havia sonhado com um acidente de avião naquela noite. Inclusive esse depoimento foi gravado em vídeo, então teve um vídeo disso que circulou e todo mundo ficou, caraca, o cara falou no dia, teve um acidente, né? Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. E pior que tem várias teorias sobre, né, mano? Quando o Dinho, por exemplo, acho que eles falam, né? Ah, a gente vai viajar, só a gente não sabe se volta. Aí os caras começam a fazer várias teorias. Os caras faziam muita piada, né? Uhum. Então ali no dia acabou tendo essa coincidência também, né? Na quarta posição a gente vai falar da queda do voo Gol 1907. O voo Gol 1907 é um dos mais trágicos acidentes aéreos da história do Brasil. O acidente aconteceu em 29 de setembro de 2006 e envolveu uma colisão no ar entre o Boeing 737-800 da Gol e um jato executivo Embraer Legacy 600. O Boeing 737 da Gol voava de Manaus para Brasília, com destino final no Rio de Janeiro, e colidiu no ar com o jato executivo Legacy 600, que estava em seu primeiro voo indo para os Estados Unidos. Após a colisão, o Boeing 737 perdeu o controle e caiu em uma região da selva no Mato Grosso, vitimando todos os 154 passageiros e tripulantes que estavam a bordo. O Legacy, mesmo bem danificado, conseguiu pousar em segurança na base aérea de Cachimbo, no Pará, e todos os seus 7 ocupantes sobreviveram. Depois de muita investigação, né, tudo apontou que uma série de falhas humanas e de comunicação principalmente levaram ao acidente. Em 2011, os pilotos americanos do Legacy foram condenados por um tribunal brasileiro por sua contribuição para o acidente, mas a sentença depois foi anulada. Os controladores de tráfego aéreo que ficam lá naquelas torres, né, de comunicação, também foram envolvidos em alguns processos legais do Brasil, então o caso sempre apertou ali como uma polêmica, porque como a gente falou, né, provavelmente o erro maior veio do Legacy, e como eles contribuíram para um acidente onde 154 pessoas perderam a vida e eles não perderam também nesse acidente, né, fica tudo muito pior, apesar de não se saber se realmente a culpa é total deles, né. Na terceira posição, a gente vai falar de um 7-1, o Brasil, né, recebeu a Copa do Mundo em 2014 e tinha bastante expectativas de poder ganhar aqui, porque já tinha tido uma Copa aqui no Brasil, que foi em 1950, e naquela época o Brasil pensou que ia ser campeão, apesar de nunca ter sido até então, né, e teve uma final no Maracanã contra o Uruguai para poder vencer esse primeiro título e perdeu. E na época foi conhecido até como Maracanaço. E inclusive você vai em alguns locais quando tá viajando e os caras vendem lá, tipo, sei lá, adesivo, Maracanaço, coisa do tipo assim. Então, tipo, ao redor do Brasil, os caras usam muito isso pra zoar o brasileiro, porque sabe que o Brasil tem 5 Copas, por exemplo, né? E aí não tem muito como zoar. Tem que zoar em alguma coisa. E aí a gente teve aquela Copa, bendita a Copa de 2014, pra poder, né,
apagar o fantasma do Maracanaço e criamos ali então o Mineiraço. Isso porque o Neymar se machucou contra a Colômbia num jogo antes, nas quartas de final, e a gente teve ali uma semifinal contra a Alemanha que até então não vinha tão bem. A Alemanha estava com dificuldade na Copa, tinha precisado ir para prorrogação algumas vezes, inclusive. Então a Alemanha foi para esse jogo talvez não botando tanto medo no Brasil, mesmo tendo bastante jogadores bons, né? E o Brasil foi confiante, mesmo perdendo Neymar e perdendo o Thiago Silva, que também tomou mais um cartão amarelo no jogo contra a Colômbia e não pôde participar. Então, o Brasil foi confiante, com jogadores que não eram tão bons, que depois a gente percebeu isso, né? E tomou 7-0, chegou a tomar 7-0 ali, né? Inclusive a Alemanha fez 4 gols em 7 minutos, entre o minuto 23 e o minuto 29. Imagina, né? E o Brasil chegou ainda a fazer um golzinho de honra ali, que também não vale de nada, né? A galera já tava meio cuspindo fogo, mano. E foi muito doido tudo, né? Porque, tipo, no Mineirão, por exemplo, teve uma reação totalmente diferente. Quando foi o primeiro gol, a torcida ficou, tipo, triste, mas cantou mais forte pra poder, vamos animar o Brasil. Aí tomou o segundo gol, e aí tomou o terceiro gol. E quando chegou aquela leva de vários gols um atrás do outro, né? A torcida viu e falou, bom, agora foda-se, né? Agora perdemos. E começaram a gritar a Alemanha. Então, tipo, a torcida do Brasil do estádio, boa parte, gritava a Alemanha. Tipo, em provocação, né? Por conta daquele vexame. Enquanto a torcida da Alemanha que tava no estádio gritava Brasil. Tipo, querendo dar uma moral pro Brasil. Tanto é que depois alguns jogadores da Alemanha, como o Hummels, falou que eles concordaram em tirar o pé no segundo tempo porque não queriam humilhar o país que tinha recebido eles tão bem, entendeu? Então, olha que doideira. Eles falaram que tiraram o pé e meteram 7, né? Também tirar o pé assim é foda. Pô, então... Podia tirar o pé antes, né? É que eles já estavam no 7 e falaram, não. Tirar o pé no terceiro gol não tá bom, aí tem que tirar o pé lá no 7. O cara vem, te esgualé pra todo e fala, não, eu tive piedade de você ainda, tá? Não quis matar. E na época, obviamente, isso daí foi o assunto mais comentado do país durante um bom tempo. O Davi Luiz e o Júlio César, por exemplo, pediu desculpa ao povo brasileiro, tipo, como se tivesse... Gente, a gente não conseguiu. Tipo... A gente fudeu o rolê. Foi tipo isso, tipo, acabou, tá ligado? Acabou o sonho e acabou mesmo, assim, tipo, 7-1. E na época a gente teve algumas manchetes que ajudam a mostrar, né, como que foi o tamanho disso. O lance teve a seguinte manchete: a maior vergonha da história. Folha de São Paulo colocou humilhação histórica. O Estado de Minas colocou a maior vergonha do futebol brasileiro. O Globo colocou o Brasil está morto. Olha só. Caramba, pra vocês verem como forte, que foi, foi. E o Filipão, que foi o técnico, falou na época, né, que foi a maior derrota da vida dele, da história da seleção brasileira e talvez do esporte. E eu concordo que seja a maior derrota da história do esporte. Inclusive na época tentaram, tipo, apagar isso fazendo uma carta, não sei se tu lembra, pro Filipão, que era da Dona Lúcia. Sim, a Dona Lúcia, ai não, Filipão, a gente perdeu, mas eu amo tantos garotos e você e tudo mais, né? E aí, tipo, ele leu lá e falou, olha só isso aqui, ó. Tem gente que ama a seleção ainda. Tu acha que foi uma boa ideia essa carta? Eu acho que não. Na segunda posição a gente vai falar sobre o Carandiru. O massacre do Carandiru foi um dos episódios mais sangrentos do Brasil, que aconteceu em 2 de outubro de 1992 no pavilhão 9 da Casa de Detenção de São Paulo, mais conhecido como Carandiru. Na época, Carandiru era a maior penitenciária da América Latina e uma das mais superlotadas e violentas do mundo. Uma rebelião se instaurou no dia 2 de outubro de 1992, dando início a uma briga entre presos do pavilhão 9. O motivo exato da briga inicial é incerto, mas sabe-se que ela aumentou rapidamente e começou a envolver muitos detentos. Em resposta à rebelião, a PM do estado de São Paulo foi chamada para retomar o controle da situação. Comandados pelo coronel Ubiratã Guimarães, mais de 330 policiais invadiram o pavilhão armados e, de acordo com relatos, começaram a atirar indiscriminadamente contra os presos. 111 detentos foram executados no episódio. A investigação do caso na época foi muito debatida e também polêmica. Então todo esse caso rendeu durante muito tempo um debate no Brasil sobre o que deveria ser feito, se os policiais tinham que ter alguma pena, porque era ou 8 ou 80, ou os policiais vão ser perdoados por tudo que fizeram, ou eles vão pegar muito tempo de cadeia. O coronel, por exemplo, que liderou tudo isso, o Ubiratã Guimarães, foi inicialmente condenado em 2001 a 632 anos de prisão. Então, pela responsabilidade que tinha dentro do massacre do Carandiru. Mas ele tinha o direito de recorrer à pena em liberdade. Ou seja, o cara vai pegar 600 anos de cadeia, livre, mas pode recorrer ainda por aí. E aí o que aconteceu? No ano seguinte, 2002, ele se elegeu deputado estadual com pouco mais de 50 mil votos, com um polêmico 111 sendo o número dele. Número 111, que é o número de pessoas que tinham perdido a vida. E em 2006, ele foi absolvido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Outros 73 policiais militares foram julgados e condenados por participação nesse episódio em 2013. Mas em 2016, o STF anulou os julgamentos e as condenações, alegando falhas no devido processo legal. Ou seja, a gente teve uma condenação aqui de mais de 20 mil anos, juntando a condenação de todos os policiais, onde basicamente nenhum ano ainda foi cumprido.
Bom, na primeira posição a gente vai falar sobre o sequestro no ônibus 174. Na tarde de 12 de junho de 2000, um homem chamado Sandro de Nascimento, sob o efeito de drogas, anunciou o assalto a um ônibus da linha 174, que fazia o trajeto central do Brasil-Gávea. Após perceber que estava sendo observado por policiais, Sandro manteve os passageiros como refém, dando início ao sequestro. Sandro de Nascimento tinha uma história de vida marcada pela tragédia e violência. Ele era sobrevivente da chacina da Candelária, que aconteceu em 1993, quando policiais executaram 8 jovens de rua enquanto dormiam perto da igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. As negociações com o sequestrador duraram mais de 4 horas e foram transmitidas ao vivo por várias emissoras de TV. Ao longo das horas, Sandro libertou vários reféns, mas manteve a professora Geisa Firmo Gonçalves, a usando como escudo humano na porta do ônibus. No final da tarde, quando Sandro tentou sair do ônibus com Geisa como escudo, um policial do BOPE tentou atirar em Sandro, mas acabou acertando a refém, que faleceu. Sandro foi detido e, enquanto era levado à delegacia, foi asfixiado dentro da viatura policial, vindo a falecer. Esse caso aqui na época também ficou, obviamente, em toda a atenção, né, da mídia, porque era um sequestro que ia se desenrolando, dá pra você ir acompanhando, e só ia acabar quando tivesse ou o cara preso ou tivesse algum tipo de tragédia. Então tava todo mundo em cima assim, tipo, meu Deus, o que vai acontecer agora, né? E o cara tava indo pra se entregar, já tinha entregado todos os reféns, tinha ainda ali a professora como um escudo, né? E um policial, sem a ordem de ninguém e autorização de ninguém, decidiu por si fazer o ataque, achando que ia conseguir atirar no cara, acabou errando o tiro e o cara ainda foi pra cima da Geisa, né? Então acabou que foi uma tragédia enorme. A polícia, inclusive, falou que foi uma grande tragédia e começou a preparar melhor os seus homens, né? Pra não acontecer mais isso, pra não ter nenhum tipo de atitude isolada, sem ter um treinamento, ou saber se aquilo é realmente a melhor decisão, né? E depois a história chegou a virar livro e também documentário. Tem um documentário chamado Ônibus 174, que foi dirigido por José Padilha em 2002, que é o mesmo cara que participou de Tropa de Elite, por exemplo, e também o filme Robocop, certo? Pô, e esse filme é massa, mano. O Robocop? Não, o ônibus 174. É Parada 174 também, né? Que acho que é baseado também nesse filme. Acho que esse aí é filme, né? É muito bom a história, mano. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido a forma que a gente abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar pra gente 5 posições que podem aparecer no próximo episódio. Valeu, é nóis!